Olá, turma! Bem-vindos! Vamos começar então mais uma aula voltada aí para o concurso que você está se preparando, né? A nossa aula de legislação especial e hoje o nosso tema será Lei 7.102 de 1983, aquela lei que estabelece a segurança para os estabelecimentos financeiros. Trata também dos serviços de vigilância e transporte de valores. Há uma lei importante aí para o seu concurso e aqui na sala de aula nós vamos ver os pontos mais específicos. Quando da preparação desta aula, eu pesquisei questões anteriores e achei aí no máximo 15 questões. 15 questões que vão direcionar o nosso estudo aqui na sala de aula. Começando então diretamente nos pontos mais importantes. Artigo 1º da lei. Fala logo aí no sistema de segurança. Então é vedado para essas instituições financeiras trabalharem se não possuir um sistema de segurança de acordo com a regulamentação. Então observem no artigo 1º. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário que não possua sistema de segurança. Marque no seu material. Ah, mas eu estou sem o meu material. Pessoal, lembrando, sempre importante você ter o material impresso para fazer as anotações necessárias. Então, o sistema de segurança, com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça. Então, esse sistema de segurança ele é aprovado pelo Ministério da Justiça. Qual o órgão do Ministério da Justiça que vai aprovar isso? A Polícia Federal. Então a Polícia Federal ela faz parte do Ministério da Justiça, ela é que vai aprovar o sistema de segurança para os estabelecimentos financeiros. E você em casa já pode começar a pensar, mas o que é um estabelecimento financeiro? Um estabelecimento financeiro, será que pode ser um banco? Sim. Pode ser uma cooperativa singular de crédito? Sim, também. Então os estabelecimentos financeiros possuem ali a sua descrição no parágrafo 1º. Ele enumera, né, alguns estabelecimentos financeiros. Fala em bancos oficiais ou privados, fala em caixas econômicas, fala em sociedades de crédito, associações de poupança, entre outros. Basta você pegar o seu material e fazer a leitura. Artigo 1º, parágrafo 1º. Beleza, estes estabelecimentos financeiros, para o seu regular funcionamento, como eles possuem a característica de movimentação de numerário, movimentação de dinheiro, é necessário que o poder público estabeleça normas, requisitos para a segurança das pessoas que vão operar com este sistema. Sejam os clientes que vão até um local onde há movimentação de numerário, onde chama a atenção de pessoas mal intencionadas, né, que querem furto, roubo desses numerários. Então, para que a pessoa que se dirige até um estabelecimento financeiro ele tenha condições de segurança e para que os funcionários do próprio estabelecimento financeiro tenham condições de segurança, são estabelecidas algumas regras. É para isso que serve essa lei. Sempre aqui no nosso curso a gente tenta explicar para o aluno, a Lei 7.102, afinal, para que serve isso? Para prover segurança tanto para o público externo, os clientes, quanto para o público interno, as pessoas que ali trabalham. E possui algumas características bem específicas, que nós vamos trabalhar aqui em sala de aula, sempre voltado aí para a resolução de questões. Então nós temos, por exemplo, no parágrafo 2º, logo abaixo, já uma questão de concurso. O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, requisitos próprios de segurança para cooperativas singulares de crédito. Então as cooperativas singulares de crédito ela possuem uma característica especial. Geralmente é um local com baixa movimentação financeira, um local onde nós não temos tantas taxas cobradas dos clientes, então faz com que o lucro, na maioria das vezes, não seja tão alto quanto um banco oficial. Vai ter um lucro muito maior. Então, como para viabilizar o funcionamento dessas cooperativas, temos regras que estão ali no parágrafo 2º. Eu chamo a atenção dos senhores para o inciso 3 do parágrafo 2º, que diz assim, dispensa da contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento. Questão de prova, inciso 3.
O que vocês em casa que estão me escutando acham? É barato ou é caro contratar uma empresa de vigilância? Uma vigilância 24 horas. Ter uma pessoa 24 horas equipada, treinada, dentro de um estabelecimento financeiro. Seja uma cooperativa singular de crédito, seja um banco oficial. É caro ou é barato? O que vocês acham? É caro e é muito caro. Então isso pode inviabilizar o funcionamento da instituição. Quando for desta forma, nós temos a desnecessidade da contratação de vigilantes. Então essa lei, basicamente, ela vai tratar de 3 pontos. Segurança para os estabelecimentos financeiros, o serviço de vigilância e transporte de valores. Então você já pode pensar, segurança dos bancos, serviço de vigilante aos vigilantes e o transporte de valores, o carro forte. Então é para isso aí que nós estamos aqui estudando, sempre pensando aí nas questões de concurso, né? Acertar lá o que vai cair na prova. O artigo 2º fala mais uma vez em sistema de segurança. O sistema de segurança, referido no artigo anterior, inclui. Então, o que é esse sistema de segurança aqui que nós estamos falando? Ó, no quadro tá, ele é aprovado pelo Ministério da Justiça através da Polícia Federal. E nós temos lá no artigo 2º alguns requisitos, alguns componentes deste sistema de segurança. Primeiro ponto, o sistema de segurança inclui pessoas, olha o que está escrito ali, adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes. Então o vigilante é uma pessoa preparada para realizar aquele serviço de guarda, né, de cuidado lá na empresa, no estabelecimento financeiro. Além do vigilante, é necessário um sistema de alarme capaz de permitir com segurança a comunicação. Vamos colocar aqui, ó, comunicação. Então, este sistema de alarme, ele tem que permitir comunicação entre os estabelecimentos financeiros, conforme a lei mesmo está falando, e entre o estabelecimento financeiro e a polícia. Entre os estabelecimentos financeiros e entre o estabelecimento financeiro e a polícia. 2 requisitos do caput do artigo 2º. Então, o sistema de segurança ele tem que ter vigilante e alarme. Além disso, algo mais? Sim, nós temos aqui, ó, 3 outros requisitos que eu coloquei o número 1 do lado. Por que o número 1? Porque a lei fala que além destes vigilantes e do sistema de comunicação, pelo menos um dos próximos. E aí nós temos no inciso 1, equipamentos elétricos, eletrônicos e filmagem. Elétricos, eletrônicos e filmagem, que possibilitem identificação dos criminosos. Inciso número 2, artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo perseguição, identificação e captura. Permitindo perseguição, identificação e captura. Não fala morte. Você anote no seu material ali. O objetivo dos artefatos que retardem a ação dos criminosos não pode de forma alguma provocar a morte da pessoa. O objetivo da polícia, o objetivo do sistema de vigilância, o objetivo do vigilante é capturar o infrator da lei. Capturar o assaltante. Olhem no inciso 1, lá no final, ele fala identificação dos assaltantes. Então o objetivo maior é capturar o assaltante. Inciso número 3, cabina blindada. Cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público, enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. Então eu entro num banco oficial muitas vezes, você passa a porta giratória aquela e já enxerga um vigilante atrás de uma cabina blindada. Ele está lá só a cabeça de fora, né? Por que aquela cabina blindada existe lá dentro do banco? Porque a lei manda. A lei está dizendo que o sistema de segurança inclui o vigilante, que está ali atrás da cabina blindada, o sistema de alarme e necessariamente ele tem que ter pelo menos um dos 3. O banco escolheu cabina blindada, ótimo. Pode o banco ter escolhido a cabina blindada, além disso ele ter os artefatos e além disso ter os equipamentos elétricos, eletrônicos ou de filmagem? Sim, perfeito. A lei diz que ele tem que ter pelo menos 2. Se tiver os 3, ótimo. Uma empresa mais organizada. Ok, meus amigos? Olha como é fácil essa lei. O artigo 3º diz assim, ó.
a vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados. Então, vigilância e transporte de valores podem ser executados por empresa especializada, uma empresa particular contratada para realizar este tipo de serviço. Então, nos bancos oficiais, geralmente você observa o quê? Uma empresa particular, uma empresa que foi constituída e trabalha executando esse tipo de serviço. O próprio estabelecimento financeiro também pode realizar. Olha que legal, eu conheço o Banco X. O Banco X, ele pode ter empresa de vigilância X? Sim, pode. O próprio banco, ele tem a sua empresa de vigilância. Isso nós não observamos hoje, né? A realidade no Brasil não é essa, mas é possível, segundo a lei, o próprio estabelecimento financeiro executar o serviço de vigilância. E aí já vem uma outra questão importante que nós já vamos resolver agora. Foi questão de prova agora, em 2014, uma prova anterior, que diz o seguinte: este estabelecimento financeiro, se for um banco oficial estadual, e ele quer prestar ele mesmo a segurança, pode ser através da polícia militar, já que o banco é estadual, a polícia militar é estadual, e a resposta é que sim. Olhem o parágrafo único, foi a questão de prova. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, não está falando em federal, estadual, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas polícias militares, a critério do governo da respectiva unidade da federação. Então, para os estabelecimentos estaduais, a polícia militar pode prestar esse serviço de vigilância ostensiva e transporte de valores. Não está de forma alguma falando em estabelecimento federal. Se fosse um estabelecimento federal, deveria ser prestada a segurança por alguma polícia federal, o que não é o caso, né? Então, somente a regra é válida para os estabelecimentos estaduais. Com relação ao transporte de numerário, nós temos dois números importantes aqui a serem trabalhados. Transporte de numerário. Este numerário, logicamente, né, entende-se por dinheiro, o transporte do dinheiro. Regra segundo a lei. Artigo 4º, vamos colocar aqui embaixo, ó. O artigo 4º, ele nos traz uma regra importante. Se for mais de 20 mil UFIR, é isso que a lei está falando. E eu já faço uma pergunta para você que está em casa me assistindo. Existe hoje atualmente esse termo UFIR? Existe a UFIR ou não existe mais? Não existe mais, pessoal. Esse é um termo anterior, era utilizado, ele ainda aparece na lei. Aí você vai perguntar, tá, professor, e na hora da prova, será que cai o FIR? E eu digo que cai, porque está escrito na lei. E eu digo que a banca nunca vai anular uma questão porque alguma coisa está desatualizada, porque alguma coisa não está mais atualmente sendo utilizada, se aquilo continua na lei e está em vigor. Expressamente, este artigo fala, 20 mil, o FIR está válido. Se eles colocarem na prova isso, logicamente que vão considerar uma questão correta, mesmo que você faça um recurso alegando que a UFIR não existe mais. A resposta da banca vai ser bem simples. Artigo 4º, faça a leitura. O artigo 4º está revogado? Não, então está valendo. Essa é a solução. Então, mais de 20 mil UFIR, há necessidade de veículo especial. Este veículo especial é o carro forte. Carro forte blindado, é ele mesmo. Carro forte é o veículo especial. E se for entre 7 a 20 mil UFIR, nós temos um veículo comum. Fala que qualquer veículo comum pode ser utilizado. É lógico, né, que tem algumas regrinhas especiais. Olhem pela leitura. O transporte de numerário, artigo 4º, em montante superior a 20 mil, para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente, então marquem ali, ó, obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição ou da empresa especializada. Como assim da própria instituição? Sim, eu já comentei com vocês que a próprio banco, a própria instituição financeira, ela pode ter o seu sistema de vigilância e segurança.
ela pode contratar, né, os seus próprios vigilantes. Então ele tem o veículo próprio ou da empresa contratada. A regra do artigo 5º, o numerário entre 7.000 e 20.000 UFIR. Então nós temos artigo 4º e 5º. Vamos colocar aqui do lado. Entre 7 e 20.000 UFIR, como que vai se dar esse transporte? Em veículo comum. A grande sacada do veículo comum é que fala assim, ó, com a presença de 2 vigilantes. Então eu deixei para completar agora. Vamos colocar aqui, ó, carro forte, aqui ele fala em 2 vigilantes. No mínimo 2 vigilantes quando se tratar de veículo comum. E por aí, né, as questões de prova vão sendo desenvolvidas. É nessa pequeno detalhe aqui, um pequeno detalhe da lei ali que a gente vai conseguir acertar. Artigo 6º. Além das atribuições previstas no artigo 20, que está lá à frente, né, compete ao Ministério da Justiça. Compete ao Ministério da Justiça. É o próprio Ministério da Justiça que vai fazer isso? Não. É o Ministério da Justiça através do órgão Polícia Federal. E aí nós temos ali as atribuições. Fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei. Então a Polícia Federal ela autoriza e depois fiscaliza, né, a continuidade dos serviços. Encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento desta lei, né, vai elaborar um parecer. E o inciso 3, aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei. Então a própria Polícia Federal é quem vai aplicar penalidades, porque de repente uma dessas empresas não está cumprindo com o seu papel. Por exemplo, ela deve ter esses requisitos e não possui. Utilizou, colocou lá no processo, né, que teria uma cabina blindada, quando da verificação da Polícia Federal, não tem mais a cabina blindada? Como assim? Cadê a cabina blindada? Isso pode acarretar alguma penalidade e as penalidades estão no artigo 7º. Advertência, multa e interdição do estabelecimento. Advertência, multa e interdição do estabelecimento. Como no artigo 6º ele faz uma referência ao artigo 20, nós vamos saltar na lei agora, vamos lá no artigo 20, que foi uma questão de prova há pouco tempo atrás. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente, ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal. Então olha que interessante o artigo 20, ele fala que cabe tanto ao Ministério da Justiça através da Polícia Federal ou das Secretarias de Segurança Pública. Imagine um estado onde a instituição financeira fica muito no interior do estado e não há possibilidade de deslocamento, não há Polícia Federal naquele local. Pode ser feito um convênio com a Secretaria de Segurança Pública e a própria Polícia Militar pode fazer essa vistoria. Segundo a lei, isto é possível. Artigo 20. E nós temos ali, ó, inciso 1, conceder autorização para funcionamento. Autorização para funcionamento. Esta autorização das empresas especializadas em serviço de vigilância, quando nós temos um serviço de vigilância, é o Ministério da Justiça que autoriza. Transporte de valores, carro forte, também autorizado pelo Ministério da Justiça. E letra C, cursos de formação de vigilante. Lá na minha cidade eu vi, né, que estava escrito curso de vigilante. E as pessoas vão lá e têm aulas naquele curso para conseguir, né, e serem formadas vigilantes. Este curso, meus amigos, ele é autorizado pelo Ministério da Justiça. Coisa importantíssima e o que veio a cair numa prova é o inciso número 10. Lá embaixo, 10. Você vai pular até o 10. Rever anualmente. Marquem essa palavra anualmente. Rever anualmente a autorização de funcionamento das empresas elencadas no inciso 1 deste artigo. Então, anualmente vai ser feita uma vistoria, vai ser feita uma revisão nas autorizações. Tá? Então, seja para a empresa de vigilância, seja para transporte de valores e seja para cursos de formação de vigilante. Todo ano tem vistoria. Então, a vistoria ela é anual. E é realizada por quem essa vistoria? É realizada pelo Ministério da Justiça. Ou através de alguma
Secretaria de Segurança Pública mediante convênio. O que caiu numa prova há pouco tempo atrás? Que esta vistoria era feita por uma empresa especializada. Olha, vigilância, empresa de vigilância. Será que a empresa de vigilância ela vai ser vistoriada por uma outra empresa especializada contratada pelo poder público? E a resposta é que não. A empresa de vigilância ela tem que ser fiscalizada por um órgão do Ministério da Justiça, seja a Polícia Federal, seja alguma Secretaria de Segurança Pública mediante convênio. Ok, senhores? Voltamos então. Volta a lei lá no artigo que nós paramos. Artigo 10. São considerados como segurança privada. Ah, professor, o senhor pulou alguns artigos. É assim, aqui na nossa aula nós não vamos ver toda a lei. A grande maioria sim. Alguns artigos eu pulo, né? Fui direto para o 10 agora. Você em casa tem a obrigação de ler tudo. Aqui na sala de aula nós não vamos ver tudo porque é inviável. Ficaria aqui 3 horas filmando. Agora você em casa tem a obrigação de fazer a leitura de tudo. São considerados como segurança privada. Quais são então as empresas que são consideradas segurança privada? Inciso 1. Proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas. Marque o final ali. Então a pessoa física, um empresário, uma pessoa importante que tem muito, movimenta muito dinheiro, dono de alguns estabelecimentos comerciais, uma pessoa importante visada pelos assaltantes. Ela pode contratar uma vigilância privada? Sim, é o que está escrito na lei. E é considerado segurança privada. O inciso 2, realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. Então, seja para transporte e segurança da carga ou de valores, também é considerado segurança privada. Imagine um caminhão transportando televisões de LCD, 200 televisões. É uma carga muito valiosa? Sim, é uma carga valiosa. Isso deve provavelmente ter uma escolta. E esta escolta, logicamente, é considerada segurança privada, deve estar devidamente autorizada pelo Ministério da Justiça. O parágrafo 1º, mais uma questão de prova. Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executadas por uma mesma empresa. Então, seja vigilância ou transporte de valores, vamos anotar aqui, ó, pode ser a mesma empresa. Questão de prova, vamos colocar no quadro. Pode ser a mesma empresa. Ok? Ótimo. Vamos em frente. O próximo artigo é o artigo número 11. A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros. Então, estrangeiro no Brasil não pode ter empresa de vigilância ou segurança privada, de forma nenhuma. Os diretores e demais empregados não poderão ter antecedentes criminais registrados. Anotem aí no artigo 12. De forma nenhuma, então, devem possuir antecedentes criminais. E o artigo 13 fala no capital. O capital mínimo para começar uma empresa. Quanto que é esse capital mínimo? 100 mil UFIR. Pessoal, 100 mil UFIR, quando da criação dessa lei, equivale mais ou menos a 100 mil reais. Hoje seria um pouco mais. Isso nos leva a pensar numa coisa. Professor, eu moro aqui num bairro no qual tem uma empresa de vigilância. O cara tem 2 carros, ele anda, faz a segurança, cobra nas casas. É o local que eu moro, é mais ou menos assim. Você está em casa pensando. Pessoal, provavelmente essa empresa é uma empresa pirata. Uma empresa que não está regularizada junto ao Ministério da Justiça. Por quê? Para essa empresa de vigilância funcionar legalmente, dentro da legalidade, nós temos necessariamente que ter um capital social mínimo, 100 mil. Aí você observa o cidadão que está lá prestando esse serviço e ele não tem esse capital social. Ele não constituiu a empresa não possui autorização da Polícia Federal. Então tenham muito cuidado, né? Isso serve até como um aviso geral. Você olha lá a empresa de segurança tal, será que ela tem autorização? Peça
para o indivíduo que oferece serviço. Eu quero ver a sua autorização da Polícia Federal para estar realizando esse tipo de serviço. Ele provavelmente não terá esta autorização. Então, vedado para estrangeiros, capital social no mínimo R$100.000 e também não podem ter antecedentes criminais registrados. Artigo 15, meu próximo tema, eu coloquei aqui, ó, vigilante, artigo 15. Então, os vigilantes, que você enxerga ele nas empresas, enxerga ele nos estabelecimentos financeiros, enxerga ele no banco. Aí nós temos aqui algumas características para o vigilante. Para o exercício da profissão de vigilante, deve ser obedecido os seguintes requisitos. Inciso 1, ser brasileiro. Não há necessidade de ser brasileiro nato. Então, um brasileiro naturalizado pode ser um vigilante. Idade mínima, 21 anos. Ter instrução correspondente à 4ª série do 1º grau. Então, olha que interessante. 4ª série do 1º grau já pode ser vigilante. Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante. Marque no seu material. Curso de formação de vigilante. Ora, curso de formação de vigilante, este aprovado pelo Ministério da Justiça e que anualmente será fiscalizado pelo Ministério da Justiça. Como nós vimos lá no artigo 20, fala que todo ano é revista essa autorização. Por que tem a revisão da autorização? Olha, para verificar se o curso continua dentro das regras, se continua obedecendo todos os requisitos quando da aprovação. Porque pode ter sido aprovado e depois desvirtuada totalmente a sua finalidade. Então, para que a continuidade do serviço seja feita com qualidade, há essa inspeção anual. Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico. Não ter antecedentes criminais registrados. E o inciso 7, estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Artigo 18, na sequência. O vigilante usará uniforme somente quando em serviço. Marquem aí. Vigilante usará uniforme somente quando em serviço. Fora do serviço, ele não pode utilizar o seu uniforme. É assegurado ao vigilante. O artigo 19, nós temos algumas prerrogativas do vigilante. Eu não cheguei aqui ainda na parte do armamento, mas ele, como exerce um serviço de risco, entendemos que é um serviço arriscado, né? Trabalha fazendo segurança de patrimônio, dinheiro, pode que algum indivíduo mal intencionado venha, né, a tentar realizar um roubo, um furto, e aí nós teremos a necessidade da ação do vigilante. Ele tem o seguinte, ó, uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular. Ou seja, quem paga o uniforme do vigilante é a empresa que o contratou. Inciso 2, porte de arma quando em serviço. Marquem no material de vocês. Porte de arma somente quando em serviço. Saiu do serviço, não possui mais o porte de arma. Inciso 3. Prisão especial por ato decorrente do serviço. Por ato decorrente do serviço. Por que ele tem prisão especial? Olha, se o cara é vigilante, ele pode ter efetuado alguma prisão anterior. O indivíduo está preso no presídio. Se o vigilante comete um crime posteriormente, ele não pode ficar no mesmo ambiente do indivíduo que ele prendeu, porque provavelmente vai acontecer alguma catástrofe, né? Então o vigilante não pode ficar no mesmo ambiente dos presos comuns. Por que não? Porque ele pode ter efetuado uma prisão anterior e isto, né, não seria bom os dois ficarem no mesmo local. O inciso número 4, seguro de vida em grupo. Seguro de vida em grupo feito pela empresa seguradora. Então, desses requisitos que nós vimos aqui, o que é importante que você entenda em casa e marque no seu material? O uniforme é às custas da empresa. O porte de arma é somente quando em serviço. A prisão é especial por ato decorrente em serviço. Então aqui nós temos muitas questões que poderiam aparecer na sua prova. Os atos decorrentes de outras coisas que não em serviço podem ocasionar com que ele fique, né, sem a prisão especial. E o seguro de vida é em grupo, não há um seguro de vida individualizado. O artigo 20 nós já fizemos a leitura dos seus principais pontos, lembrando sempre que cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente. Ali em órgão competente você puxa uma seta e coloca Polícia Federal.
Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça que vai realizar essa atividade, ou mediante convênio com as secretarias de segurança pública dos estados. O local é muito longe, não tem como a Polícia Federal deslocar um pessoal até aquela cidade para realizar essa fiscalização. Pode ser feito um convênio. E aí a própria Polícia Militar, que vai estar mais regionalizada, mais naquele ponto específico do território, vai fazer essa vistoria. Então nós temos ali, ó, concessão de autorização para 3 tipos de serviço. Serviço de vigilância, transporte de valores e curso de formação de vigilantes, que serão anualmente vistoriados. O artigo 21 fala nas armas, mais uma questão de prova. Os vigilantes podem usar armas? Sim. Primeiro ponto, elas serão de responsabilidade da empresa contratante. As armas destinadas aos usos vigilantes são de propriedade e responsabilidade das empresas especializadas. A empresa particular é a dona da arma. Inciso 2, dos estabelecimentos financeiros, quando dispuserem de serviços organizados de vigilância ou mesmo quando contratarem empresas especializadas. Então o próprio estabelecimento pode, ter o seu serviço e ele é o responsável pelas armas. Artigo número 22. Será permitido ao vigilante quando em serviço, marquem no material de vocês, quando em serviço, porte de arma. Nós já vimos isso, ótimo. Quais as armas os vigilantes podem portar? Revólver, primeiro ponto ali, ó. Revólver, calibre 32 ou 38. Aí você já começa a pensar, pô, só revólver? É revólver. Pistola não fala. A lei não está falando nada em pistola. Eu não vou ter preocupação se existe uma exceção, se o decreto permite. A lei está nos dizendo que é revólver 32 ou 38. Ah, mas eles vão assaltar o vigilante com um fuzil. O que nós vamos fazer? Se a lei fala dessa forma, vamos respeitar a lei, por mais que eu acho que aqui poderia ser permitido um calibre maior para os vigilantes. No transporte de valores, espingarda. Olha só, espingarda calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional. Então a espingarda deve ser de fabricação nacional. Não pode importar a arma do vigilante. Basta isso aí? Basta. Nós não vamos aqui pensar, ah, mas eu já vi um vigilante com pistola. É uma exceção, mas a gente não vai trabalhar com isso porque a lei ela só me traz essas 2 regras. O vigilante comum, que está dentro do banco, por exemplo, ele vai ter um revólver 32 ou 38. Se estiver no transporte de valores, além do revólver 32 e 38, ele pode portar uma espingarda 12, 16 ou 20 e a fabricação tem que ser nacional. Cacetete de madeira ou de borracha. O vigilante pode utilizar? Sim. Cacetete de madeira ou borracha, ainda fala ali no nosso artigo 22. O que eu recomendo para vocês? Nós vimos aqui a posse de armas por empresas de vigilância. O artigo 21. O que eu digo para os senhores? Você pode relacionar o artigo 21 com o crime de omissão de cautela lá do nosso Estatuto do Desarmamento. Então o crime de omissão de cautela, as empresas de vigilância que deixarem de comunicar à Polícia Federal no prazo de 24 horas, roubo, furto ou desvio de armas, responde o proprietário da empresa, responde pelo crime de omissão de cautela, lá no artigo 13 do Estatuto. Então, quando você está fazendo a leitura da Lei 7.102, importante, você lê, estuda esta lei e também relaciona ela lá com o Estatuto do Desarmamento. Perfeito, meus amigos? O que nós tínhamos para falar desta lei era isso. Trabalhamos aqui em sala de aula com os pontos mais importantes. Então, esta lei que fala na segurança para estabelecimentos financeiros, fala no serviço de vigilância e transporte de valores. Nós vimos que o sistema de segurança ele tem que ser aprovado pelo Ministério da Justiça, através do órgão Polícia Federal. Trabalhamos também com quais são os requisitos, o que faz parte desse sistema de segurança. Vimos
que a vigilância ostensiva e transporte de valores pode ser proporcionado, esse serviço pode ser realizado pela própria instituição financeira, sendo esta instituição financeira um banco oficial estadual, a polícia militar pode prestar esse serviço. Assim, você não enxerga isso na prática, mas pode ser realizado. Trabalhamos também e vimos que essa lei, ela trata do vigilante. Para eu ser um vigilante, quais são as características que eu possuo, que eu devo possuir? Né? Ser brasileiro, 21 anos de idade. Vimos que o vigilante ele tem algumas prerrogativas, tem vantagens, como por exemplo, porte de arma quanto em serviço, que ele pode utilizar o seu uniforme quando em serviço também, tem direito à prisão especial por atos decorrentes do serviço. Essas características que tem ao final da lei, ao final das frases, são importantíssimas que você também entenda. E assim, meus amigos, depois você acompanha no nosso material, ao final, ali no material de apoio, nós temos questões anteriores. Tudo que eu consegui achar, eu disponibilizei para vocês. Nós encerramos então, nos vemos num próximo encontro para mais uma lei específica, para mais um tema aí na sua prova de concurso.